Oi, amigos do canal. Bom, hoje o pré-jogo um pouco diferente e muito qualificado. Aqui do meu lado e aqui embaixo, Rafael Prats, Gustavo Zupac, comentaristas de TV e rádio, para dar todo um panorama de Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, no caso, de hoje à noite. Muito obrigada, Prats, por estar aqui com a gente. Tudo bem, Isabel? Zupac, pessoal que acompanha o Parcialmente Santista, sempre acompanha o canal. Quero te parabenizar também, que a gente tem muita coisa legal para conversar aqui hoje. Bom dia, Zupac, tudo bem? Tudo bem, Bel? Bom dia para você, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que o pessoal vai ver isso aí. Fala, Prates, prazer estar com vocês todos. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de poder conversar com os amigos do Imparcialmente Santista. Tô aqui. O jogo vai ser bom, será? Não sei. Vai ser quente, né? Vai ter a rivalidade de sempre. Tenho um pouco de dúvida quanto à qualidade desse jogo, mas vamos lá. Sim, o jogo um pouco complicado. Para quem não conhece, acho muito difícil, mas tanto o Rafael Prats quanto o Gustavo Zupac são comentaristas da Rádio Agora na CBN, né, antiga Rádio Globo, e também nos canais ESPN. Vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais deles. O Prats, ele é uma pessoa muito ativa no Instagram, posta várias fotos dele na praia, dele curtindo, vocês vão adorar. Treinando, ele é muito, muito ativo, gente, é sério. Cachorrinhos, tem sempre, né, Zupac? Tem muito. Sim. Bom, então, vou escolher aí o Prats para falar um pouco mais da parte santista, o Zupac para falar um pouquinho mais da parte corintiana. A gente sabe que os dois times não vêm, acho que o Santos tem mais problemas de elenco e talvez o Corinthians tem mais problemas de gestão, mas o Santos também tem problemas de gestão e o Corinthians também tem de elenco, então acho que estão os dois times bem problemáticos aí no campeonato em São Paulo, né, aqui. Então, por favor, Zupac, comece. Como vem esse Corinthians agora aí? Recentemente está com o Coelho, muitas sondagens em cima de Mano Menezes, né? Muito porque o Bahia não vem muito bem. Como está Coelho? Como está esse elenco do Corinthians? O momento do Corinthians é muito complicado, né? E são vários acontecimentos que explicam esse momento complicado. Então, se a gente pegar, o Corinthians vem do fim de semana, no sábado à noite, num empate horrível contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians não perdeu por alguns detalhes, embora o Red Bull Bragantino não tenha jogado tão bem assim, mas foi melhor que o Corinthians, foi mais uma atuação fraca da equipe. E aí, a cada resultado ruim, reacende a discussão. Será que o Coelho é capaz de ficar e tocar esse projeto com as dificuldades que ele tem? Será que o Corinthians precisa de um técnico de verdade, não o técnico do Sub-20? Então a semana começou assim. Aí o jogo na quarta-feira. Na terça-feira, um baita do protesto na porta do CT. Então a torcida vai lá e se manifesta também. Aí o Coelho olha para o campo e tem problemas, né? Ele não vai contar com o Otero, que não é um grande jogador, mas em um time que tem muita dificuldade de jogar, você perde o seu principal ou seu único finalizador, e o Otero ele é melhor chutador do que jogador, mas você perde o Otero, você perde poder de finalização. Você perde o Cantilho, que não vem jogando muito bem, mas é titular do time. Os dois estão convocados para a Venezuela e para a Colômbia para as eliminatórias. Então é um time que tem problemas coletivos, tem problemas externos e tem problemas dentro do campo. Não é muito diferente do que o Santos vive, mas nesse momento a diferença maior que eu vejo entre os dois é que o técnico do Corinthians não está conseguindo lidar com os problemas que tem, e do outro lado o Cuca vem lidando até acima da expectativa com todos os perrengues que foram apresentados para ele. Bom, Prats, antes de você falar um pouquinho do panorama do Santos, eu queria que você começasse com o Veríssimo, né? Para qual time de Portugal ele vai ou nunca mais vai? Eu acho que recebi muitos comentários sobre isso. Eu pensei em gravar um vídeo ontem, mas cada hora que eu ia falar é Porto, é Braga, é Benfica, não vai mais para lugar nenhum. Se você pudesse começar primeiro, só dando uma explicadinha do Veríssimo e depois ir para o panorama do Santos, por favor. Porque na terça-feira, né, Bel, era o último dia de janela de transferências para o futebol português, por exemplo. Do futebol europeu de maneira geral, né? Claro que alguns países, pelo fuso horário, a janela se encerrava antes que outros países. E o que a gente viu em relação ao Lucas Veríssimo foi o interesse do Benfica, o interesse do Porto, as propostas chegaram, mas a negociação não foi sacramentada. Então o Veríssimo até o final do ano vai seguir no Santos. Como ele vai seguir? Se ele tinha expectativa de sair agora, se foi prometido para ele uma situação que talvez não seja cumprida, aí é uma outra coisa. O que vai ser o Veríssimo daqui em diante, eu não sei. Pensando esportivamente no lado do Santos, o Santos fica com o melhor zagueiro que tem no elenco. Um dos melhores do país na posição. Era importante vender pela situação caótica do Santos na parte financeira, mas o Veríssimo fica. Até dezembro ele vai estar aí para jogar, para Brasileiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil. Depois a gente não sabe se vai ter uma outra negociação, se vai poder ser vendido em janeiro. Até o final desse ano, o Veríssimo segue no Santos à disposição para jogar daqui em diante.
E o que você tem a dizer aí dessa grande gestão de Orlando Rolo, de 4 dias? O que a gente tem visto, né, Isabel, é que assim, o presidente interino do Santos, Orlando Rolo, me parece que tem consultado muito o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Marcelo Teixeira. Né, as eleições do Santos serão em dezembro, e o Rolo tem deixado muito claro que a situação é muito difícil, que há uma dívida, a dívida a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Aí você tem que escolher alguma para começar a pagar. Né? E me parece que a mais urgente hoje a situação do Hamburgo na FIFA, porque há um risco do Santos perder pontos. Né? E aí é mais do que, olha, eu vou conversar para renegociar uma dívida para pagar daqui a 90, 200, 300 dias. Não, se você não pagar em determinado período, o Santos pode perder pontos. E aí seria para o clube algo aí terrível. Então, o Orlando Rolo, o que ele tem feito? Ele já foi à Federação Paulista para pedir empréstimo. Foi à CBF para pedir empréstimo. Ele tem jogado de maneira transparente, de maneira aberta. Agora, nesse tipo de situação, né, Isabel, essa ruptura sempre tem algum tipo de reflexo, sempre tem alguma repercussão. A gente já viu nas últimas horas, o Santos fez uma série de demissões na parte administrativa. Nunca uma onda de demissão é legal. Né? Sempre é algo que, não para o time, mas internamente, pega muito mal. Tem funcionários que estavam lá há muitos anos, tem funcionários que eram ligados a outra gestão e não são ligados a essa. Enfim, o jogo político do Santos é algo muito difícil de explicar. E o Orlando Rolo, eu acho que a curto prazo está tentando resolver alguma situação. A mais urgente para ontem é não perder pontos se não pagar o Hamburgo na dívida do Kleber Reis na FIFA. Bom, sim, vendo aqui pelo pouquinho dos Corinthians, eu vi que parece que o Mantuan, que vai entrar no lugar aí do Otero, o possível time, segundo aqui o Globo Esporte, é Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Gabriel, Rony, Luan, Léo Natel, Mantuan e Jô. É um Rony mesmo? É o Rony mesmo. Tinha dúvida se ia ser Gabriel e Ramiro. A torcida, e quando a gente fala torcida, né, é o extrato que a gente consegue observar de rede social. Né? A torcida das redes sociais queria muito o Xavier que foi um dos jogadores lançados pelo Coelho contra o Bahia, quando o único jogo que o Coelho venceu à frente do Corinthians, mas depois ele jogou contra o Sport e sumiu do time, mas a tendência é que joga o Gabriel e o Rony, que é um dos meninos que o Coelho promoveu da base, que fez, inclusive, gol contra o Bahia, não jogou tão bem depois disso. Tem muito mas moleque a tendência nesse é time, essa. né, Tupac? Tem o Lucas Piton, que já vinha, né, foi promovido pelo Thiago Nunes no começo do ano, e aí 2 jogadores promovidos pelo Coelho, o Rony no meio campo, e pela primeira vez o Gustavo Mantuan, tem 17 para 18 anos de idade, foi convocado pelo André Jardine para a seleção sub-20, entrou no segundo tempo de alguns jogos, contra o Red Bull Bragantino, entrou um pouquinho melhor do que aqueles que vinham jogando, e para a realidade do Corinthians, quem entra um pouquinho melhor já vira titular muito rapidamente, porque quem está jogando está muito mal. Então o Mantuan vai jogar no lugar do Otero, o que sugere, Bel, Prates e amigos e amigas, que o Corinthians seja um time mais veloz, com mais volantes de marcação, com o Léo Natel e com o Mantuan pelos lados, apostando um pouco mais na velocidade. E aí a grande questão é o Casares no banco para o Luan jogar, o Luan que está mal demais no Corinthians. Pelo que eu vejo aqui da escalação do Corinthians, eu sinto que o Corinthians tem uma defesa mais sólida, né? Principalmente com o Cássio, que é um goleiro talvez o melhor goleiro aí do Brasil, Fagner, Gil, Danilo Avelar, que por mais que seja lateral, faz muitos gols, né? O que a gente tá começando a sentir no Santos com o Maddson, mas pelo Corinthians tendo uma defesa melhor, a gente poderia dizer que o Santos tem um ataque melhor. Mas alguns desfalques, né, Prates? Como que vai esse ataque do Santos aí, sem Marinho, sem Soteldo, quem mais? Possivelmente sem Caio Jorge daqui para frente, né? Se ele for para a seleção. Esse Santos está muito desfalcado hoje, né? Muito, tem o Sanches também, né? Não só hoje, mas... Né? É isso, né? Porque se a gente parar para pensar... Desde 2019, mais ou menos, né? Brincadeira. E o Sanches é engraçado. No melhor jogo dele contra o Olímpia, ele teve essa contusão que é gravíssima e não joga mais esse ano. O Santos tem uma situação curiosa, que o melhor zagueiro do Santos é o Lucas Veríssimo, tá fora. O melhor meio-campista é o Sanches, que não estava jogando bem, mas é muito importante para o time, até fora de campo. Só ano que vem. O melhor atacante, o melhor jogador de linha do time, Marinho, é uma dúvida, não sabe se vai jogar. Soteldo, muito importante, está fora. Então, assim, o Santos não tem jogadores importantes que não podem jogar e alguns reservas imediatos também não vão poder substituir. Então, em algumas posições do Santos, vai jogar a terceira opção. Né? Por exemplo, o Maddson de ponta é uma improvisação. O Maddson entrou de ponta contra o Goiás, mas ele jogou pouquíssimas vezes na carreira de ponta. Né? Com o Cuca ele já foi lateral, já foi zagueiro, talvez seja ponta contra o Corinthians. Então, assim, esses desfalques do Santos
Eu acho que muda um cenário para o Clássico. Se o Santos estivesse inteiro para jogar, pelo momento de um e de outro, o Santos chegaria melhor para o jogo. Esses desfalques me causam dúvida, porque eu sinceramente não sei como será o Santos com tantos jogadores fora, sem o Cuca no banco também, que está suspenso, para esse Clássico contra o Corinthians hoje. É o Cuquinha, né? Eu acho que muda bastante. Eu imagino que ele vai entrar talvez com o Luan Pérez, mas a gente já não sabe, né? Porque o Cuca tem uma grande questão com os canhotos ali na zaga, que ele não gosta de entrar com o Alex e com o Wagner. Eu não sei se ele vai utilizar o Alex ou o Wagner, ou se ele vai novamente utilizar o Alisson. E o que ele vai fazer com as laterais? O Pará é fixo, porque não tem o que fazer, ele vai jogar com o Pará e com o Felipe Jonathan, provavelmente. E eu queria saber assim de vocês acham que o Cuca deveria montar essa zaga com o Alisson? Deveria montar com o Madison? Deveria colocar o Alex ou o Wagner, já que a gente não tem o Lucas Veríssimo? O que vocês dois pensam assim para essa defesa do Santista? Vai lá, Prats. Então, aí é a história do cobertor curto, né, Bel? Porque, por exemplo, se o Madison começa na zaga, você não tem, teoricamente, o Madison para ser um ponta, para ser um jogador aberto pela direita. Aí quais opções que o Santos teria? Não tem muito o que correr. Thailson, Lucas Braga e Caio Jorge. Thailson e Lucas Braga pelos lados. Porque aí não tem nem como fazer tanta ou pensar em outras opções. Se o Madison joga aberto, aí, se o Alisson tiver condição, joga o Alisson na zaga ou o Alex. Então, assim, a escolha do Cuca hoje, a estratégia é muito importante. Eu acho que além da escolha dos nomes, como que ele vai montar o Santos para jogar? Porque se a gente olhar para o banco do Santos hoje, quem teoricamente estaria no banco vai estar em campo. Alguns que estariam no banco, nem no banco vão estar para virar opção. Tem a possível volta do Luiz Felipe, né? Aqui, talvez pelo menos no Diário do Peixe, colocam como uma opção. Está relacionado, né? Que está muito tempo fora, né, Bel? E aí é uma outra dúvida, né? Porque a gente não tem a referência do Luiz Felipe. O Luiz Felipe, se voltar hoje, ele volta em quais condições? Fisicamente ele está bem? É um jogador que tem um histórico de muitas contusões, de muitas lesões. Então, assim, a montagem do time do Santos é difícil de imaginar. Eu acho que, para começar, provável o Madison mais aberto, e aí a zaga com Alex e Luan Pérez. Mesmo os dois sendo canhotos, eu acho que não tem muita opção, não, se o Alisson não tiver condição para começar o Clássico contra o Corinthians. E acho que é sempre melhor evitar a improvisação, né? E o Santos já tem sendo obrigado a improvisar em tantos setores, né? Que se você puder conservar dois zagueiros ali, por mais que trabalhem com a mesma perna, mas acho que isso é mais adaptável do que às vezes correr o risco de mexer com a posição de um jogador, mesmo que ele seja minimamente acostumado. Então acho que o Luan Pérez e o Alex deveriam ser os zagueiros escalados, e eu nem acho tão ruim a possibilidade do Madison jogar aberto, porque o Corinthians é um time que permite muito, né? O Corinthians é um time que se protege mal, apesar de hoje, mais uma vez, jogar com dois volantes, e o Madison é um jogador que tem uma boa finalização, um cara que bate forte na bola, né? Não é um jogador tão regular, mas tem bastante força física para atacar pelo lado. Acho que dentro dos desfalques que o Santos tem, são algumas soluções que permitem minimizar um pouco. Se a gente olha para o papel, para os dois times que devem entrar em campo, o time do Corinthians é melhor que o time do Santos. Embora não seja um grande time, mas é melhor que o time do Santos. Mas futebol não é papel, né? Futebol é coletivo. E no coletivo, mesmo com os problemas, né, o Cuca tem mais domínio sobre a situação do que o Coelho, né? O Cuca tem muita facilidade para trabalhar em ambientes mais turbulentos, se dá problema para o Cuca, ele adora. Você dá um marzinho tranquilo, aí ele se enrola. Dá problema, ele abraça e fala, não, deixa que eu vou resolver esse problema. Aí ele cresce com os jogadores, ele gosta, ele trabalha bem nesse cenário. E o Coelho não tem experiência nisso, então acho que essa é uma boa vantagem para o Cuca, para o Santos, para o jogo de hoje. Até mesmo no meio de campo, né? Que a gente fala possivelmente aí o Alisson. Não sei se ele vai jogar. Ele tem que jogar com o Pituca de primeiro volante. Não sei se eventualmente ele vai colocar o Jobson ou se o Alisson vai estar na zaga. E tem que ser terceiro homem, né? Que eventualmente pode ser o Arthur, pode ser o Thailson, pode ser o Jean Mota, pode ser o Lucas Lourenço. Eu acho difícil e acho chato até ele colocar o Lucas Lourenço num clássico fora de casa. Aí o Corinthians, infelizmente, com esse 300 minutos sem marcar, porque o Santos ele adora esse tipo de coisa, ele gosta de. Quando o outro time tá tanto tempo sem marcar, tanto tempo sem vitória, o Santos quebra esse tabu, o Santos dá para ele sempre isso. Eu lembro muito, foi 2018, 2019, eu tava no Pacaembu, Santos e Chapecoense não tinha ganho nenhum jogo fora de casa ainda. Eu tava lá para ver a Chapecoense ganhar. Enfim, foi maravilhoso, assim, ir até o Pacaembu, naquele estádio gostoso, aquela chuva deliciosa que sempre chove. Então eu queria perguntar para o Zupac, qual é o grande problema desse Corinthians para os gols? E o que você acha que vai mudar para hoje?
O grande problema, a gente poderia ficar assim, o canal inteiro falando, porque são vários problemas que vão desencadeando em problemas subsequentes, mas a grande questão do Corinthians o time não foi bem montado, o elenco não foi bem montado no sistema ofensivo, o técnico anterior até queria fazer um time que agredisse mais, mas não conseguiu lidar com as peças que tinha, com as dificuldades de fora para dentro, que minaram o trabalho do Thiago Nunes, além dos próprios erros do Thiago, e aí o Coelho assume com um time sem peças, sem ideia, sem sistema coletivo, e ele também não se mostra capaz nisso, né? Então, não por acaso, as contratações que o Corinthians fez recentemente, na era Thiago, fim do Thiago e o Coelho, foi o Otero e o Casares, 2 jogadores que agridem, 2 caras que estavam encostados no Atlético Mineiro, apesar de Casares ser muito bom jogador. Então é um time que não tem muita ideia de como atacar, né? O meio-campo funciona muito pouco. O Luan, que era um cara muito importante para fazer essa condução, não consegue jogar. O Casares, que chegou, tá fora de ritmo. O Otero, que é o único cara que chuta no time, tá fora do jogo. O Jô, pode reparar, nos últimos jogos do Corinthians, os narradores de TV e rádio praticamente não falaram o nome do jogo, porque a bola não chega. Então o Corinthians tem muitos problemas ofensivos. Vamos ver como é que vai se comportar diante do Santos com problemas defensivos, né? Mas é um time que tem uma dificuldade enorme de atacar, embora ainda tenha um dos melhores, ou tinha até algumas rodadas, um dos melhores ataques do campeonato, mas o número de finalizações do Corinthians não costuma ser alto, não. O time tem muita dificuldade de incomodar o adversário. Bom, vamos para as nossas considerações finais. A minha consideração final é que o jogo vai ser muito feio. Eu acho que não tem chance aqui da gente ver um jogo muito bonito. O Santos não venceu nenhum clássico esse ano e o Corinthians vem aí com 300 minutos sem marcar. Então são 2 times querendo muito esses 3 pontos, né? Felizmente o Santos ganhou o último jogo contra o Goiás, depois de 3 empates, o Santos continuando perdendo ponto no Brasileiro, fazendo uma campanha boa na Libertadores sim, mas com pontos ficando cada vez em 9º lugar, o Corinthians mais para baixo da tabela. Então, Prades, eu queria aí suas considerações finais e talvez uma escalaçãozinha aí que você pense... Sim, tantos desfalques. Eu espero um clássico equilibrado, Bel, porque eu acho que esses desfalques do Santos mudaram muito o cenário para o jogo. Acho que o Santos está no momento melhor, mais confiante. O Cuca em um momento em que entendeu o que o time precisava e o time gostou do que viu e ouviu do Cuca. Isso tem um peso muito grande. O Cuca tem feito variações táticas, mudanças de jogadores, mas a impressão que está realmente todo mundo meio que remando para o mesmo lado. Isso ajuda muito. Né? E a provável formação do Santos, aqui eu imagino com o João Paulo, Pará, aí não tem o que mexer. Aí na zaga, se o Alisson tiver condição, Alisson e Luan Pérez, mas se não é Alex, Luan Pérez, eu acho, Felipe Jonathan, Pituca, Jobson e Jean Mota. Acho que o Jean Mota tem uma chance maior numa concorrência aí com o Lucas Lourenço, com o Ivonei. E o Madison como um ponta, né, um jogador aberto pela direita, Caio Jorge e Lucas Braga. Eu acho que para começar é isso do Santos. E acho que pelo cenário, o empate para o Santos em Itaquera hoje não é mau negócio. Não. Mesmo Corinthians mal, mesmo Corinthians muito pressionado, mesmo Corinthians hoje mais próximo de zona de rebaixamento, com 6 pontos a menos que o Santos, acho que é um clássico fora de casa, e mesmo o Santos sem vitória em clássico no ano, esse cenário para o Santos de desfalques é um cenário que traz muita dúvida de como o Santos vai se comportar hoje à noite em Itaquera. E vocês, Zupac, dê suas considerações finais. Eu, pelo que eu vi aqui do Prades, o jogo, eu não sei como o jogo vai desencadear, mas ele vai começar, infelizmente, provavelmente com um gol de cabeça, muito provavelmente, assim, ou talvez do Danilo Avelar, ou do Jô, marcando, porque assim, o Santos, bem parecido com o jogo do Goiás, eu imagino um Santos entrando desorganizado, até se entender dentro de campo, talvez levando o gol, eu não sei se consegue a virada, eu não sei se consegue o empate, mas eu imagino muito o time do Santos entrando um pouco nervoso para esse time, até porque não conhece esse novo elenco, e o Santos vem a tempo sem treinar, né? A gente tá vendo, foi diretamente do Paraguai para Goiás e tá viajando muito esse time do Santos, mais do que o time do Corinthians. Eu tô curioso para ver quem que vai tomar a iniciativa do jogo, né? Porque pela formação do Corinthians, com o Léo Natel e Mantuan pelas pontas, enfim, o Mantuan é um menino, o Léo Natel é um jogador muito abaixo do que o Corinthians precisa, mas é um time que sugere mais velocidade do que propriamente um controle do jogo, né? E o Santos tem se comportado bem, nas vezes que se comportou bem, das duas maneiras, né? Dominou o jogo contra o Flamengo, por exemplo, perdeu, mas dominou, jogando dentro do Flamengo com posse de bola, e sabe ser um time de transição também, sempre de maneira bem interessante quando consegue jogar bem com o Cuca. Acho mais provável que ele tenha um jogo mais de troca, assim, de velocidade. Não acho que vai ser um grande jogo, acho que tem um potencial enorme para 0-0 ou 1-1. Acho que esses dois seriam os meus placares mais prováveis para o jogo.
Mas a gente espera que seja um clássico minimamente bem disputado dentro das dificuldades que as duas equipes têm, né? E uma coisa que o Santos tem mostrado muito nos últimos jogos é como esses caras têm deixado tudo em campo, né? Assim, o Cuca vai acertar e vai errar, vai fazer trocas que as pessoas não concordam, vai alterar algumas peças que não são exatamente as que os torcedores queriam, mas uma coisa tem sido muito visível, né? O time do Santos tem deixado tudo em campo, né? E acho que hoje é o tipo do jogo que se espera isso mais uma vez, e se o Santos cumprir essa expectativa até de postura, vai ajudar a minimizar um pouco os desfalques, mas tende a ser um jogo mais brigado do que jogado com uma grande cara de empate. Bom, muito obrigada, Rafael Prats, muito obrigada, Zupac. Eu vou deixar aqui embaixo as redes deles, novamente, comentaristas... Não pode xingar a gente, né? Porque só quando o povo pega Instagram e Twitter, ele começa a xingar, só lascando a gente. Aí é bloqueio e fecha a rede, é uma loucura. Só se eles falarem muito mal do Santos, vocês podem xingar sim, não, se falar alguma coisa, não pode, não pode. Não, brincadeira. São dois jornalistas muito imparciais, diferentes aqui do meu canal. Então, muito obrigada, Prats, por estar aqui. Muito obrigada, Zupac. Valeu, gente. Bom jogo para todo mundo. Até mais.